Do zero, passo a passo, vamos criar no Excel um relatório para impressão, utilizando uma base de dados que a gente tem. O relatório é bem completo, tem a qualidade de imagem perfeita, e a gente vai fazer isso 100% com o Excel. Tudo vai começar a partir de uma planilha com informações que você sim pode de grátis baixar essa planilha aqui. Depois a gente vai transformar as informações numa tabela e fazer os ajustes de formatação. E depois a gente vai fazer as análises, tabela dinâmica, para poder pegar aquela tabela grandona e resumir em informações importantes. E por fim, a partir das tabelas dinâmicas, a gente vai criar do zero juntos, eu e você, um relatório de análise de dados, onde podemos até mesmo salvar em PDF. Aqui a gente tem todas as informações que são totalmente automáticas e dinâmicas. Se qualquer dado que você tiver for atualizado, esse relatório pode ser atualizado num clique. Então fica bem simples e fácil de utilizar esse relatório para outras e outras análises também. Essa daqui seria a área de impressão do Excel. Dá para ver que fica bonitinho, organizado em PDF. Porque, como eu falei, tudo foi feito com o Excel. Então vamos lá agora do zero, aprender como fazer este relatório, esse dashboard, análise de dados no Excel de forma profissional, até mesmo para imprimir em PDF. O primeiro passo para que a gente possa fazer qualquer tipo de dashboard aqui no Excel é ter uma base de dados, uma planilha com informações que iremos utilizar para fazer as análises. Neste caso, eu estou utilizando uma planilha de vendas, porém, se você tiver uma planilha diferente, não tem problema, porque vai funcionar do mesmo jeito. Compras, venda, estoque, logística, RH, manutenção, enfim, vai funcionar, tá bom? O objetivo é mostrar como fazer, independente da base de dados. Agora que temos a base de dados, eu vou fazer alguns pequenos ajustes para melhorar a visualização e o entendimento. Como a gente pode perceber, tem algumas colunas que estão muito pequenininhas e assim eu não consigo ler o que está dentro. Outra coisa, que data que é essa daqui? Que estranho, né? Venda, tem que colocar em dinheiro, RS cifrão. Margem, colocar em porcentagem. Enfim, são pequenos ajustes que a gente tem que fazer. Já deixa eu começar clicando na divisão de uma coluna com a outra para poder aumentar o tamanho da coluna. Bom, a data também está com a formatação incorreta, então eu vou clicar na coluna B, página inicial, lá na direita, onde está escrito geral, eu clico e troco para data abreviada. Pronto. Agora sim eu tenho a formatação de data da forma correta. Vou aumentar também a coluna C, coluna D. Vou aumentar a coluna da quantidade. Agora, venda unitária total, custo total. Vou selecionar tudo e colocar aqui em dinheiro, moeda. Pronto. E vou aproveitar e aumentar também o tamanho dessas colunas. A margem eu vou aumentar um pouquinho, clicar e colocar aqui em porcentagem. Vou aumentar a coluna do cliente e a coluna da loja. É isso aí, pessoal. Então os ajustes necessários já foram feitos. Agora fica mais fácil de entender e visualizar o que a gente tem dentro dessa base de dados. Outra coisa que daria para a gente fazer é transformar essas informações numa tabela. É necessário fazer isso? Não, não é necessário. Porém, a tabela tem vários benefícios que eu gosto bastante e eu vou te mostrar. Eu vou clicar aqui em cima em Inserir. Lembrando, clica primeiro dentro da sua planilha, Inserir e então Tabela. Vai abrir para você essa pequena janelinha. Sim, minha tabela tem cabeçalhos. E então, ok. Agora eu tenho uma tabela no Excel. E por que é interessante usar tabela? Porque, como eu falei, tem alguns benefícios interessantes, como nas linhas vazias, sempre que eu inserir novas informações, como você pode ver, automaticamente essas novas informações já vão fazer parte da minha tabela. E dessa forma fica bem mais fácil de atualizar o nosso relatório. É legal porque a gente faz o relatório uma vez só e você pode continuar inserindo novas informações, que automaticamente essas novas informações já vão ser inclusas na tabela e também já vão atualizar lá o nosso relatório. Agora que fizemos a tabela no Excel, podemos entender o que temos e então fazer as análises, tabela dinâmica, e já começar a organizar o nosso relatório para poder salvar em PDF e criar a nossa apresentação. Na primeira coluna eu tenho data do pedido, depois data, produto, marca, quantidade, venda total, custo, margem, cliente e loja. Tem algumas informações que daria para a gente analisar. Lembrando que eu sempre gosto de começar a fazer análises utilizando informações grandes, abrangentes. Exemplo, venda total. Qual a venda total? Posso somar tudo que tem aqui. E depois eu posso especificar venda total por produto. E depois posso pegar venda total por loja, venda total por marca, venda total por data, enfim. Então veja que a gente consegue ir especificando as coisas. Basicamente tem duas maneiras, quer dizer, deve ter várias e várias outras maneiras, mas as duas maneiras mais interessantes de se fazer análise no Excel seriam tabela dinâmica e também
fórmulas barra funções, tá bom? Então aí são duas grandes maneiras de se fazer análises. Tabela dinâmica ou fórmulas e funções. Neste exemplo, eu vou utilizar a tabela dinâmica, porque é mais rápido, é mais simples de se fazer análises. Então vou clicar dentro da minha tabela e lá em cima, inserir tabela dinâmica, eu clico e vou clicar aqui, ó, tabela dinâmica, e simplesmente vou clicar no OK. Automaticamente o Excel vai criar para mim uma planilha nova, onde eu posso verificar à esquerda a minha tabela dinâmica e à direita os campos da tabela dinâmica. Estes campos da tabela dinâmica basicamente são as colunas que eu tenho na minha tabela. ID do pedido, data, produto, marca e assim por diante. E aqui embaixo eu tenho os campos da tabela dinâmica, como filtros, linhas, colunas e valores. Lembrando que esse vídeo aqui vai ser bem simples, objetivo e direto ao ponto. Então, se você quiser aprender mais de forma 100% gratuita sobre tabela dinâmica no Excel, eu vou deixar um vídeo grátis, completo, aqui na descrição. Tudo sobre tabela dinâmica para automatizar tarefas, fazer análises e também pode te ajudar bastante aí no seu dia a dia, beleza? Como eu falei, vamos começar com informações abrangentes. Então, deixa eu pegar aqui, ó, venda total, vou clicar, segurar e arrastar dentro dos valores. Dessa forma, eu já vou ter aqui, ó, a venda total geral da planilha inteira. E dessa forma eu consigo visualizar aqui à esquerda a venda total geral de toda a planilha que eu tenho. Aqui está incluindo todos os anos, todas as lojas, todos os produtos, tudo que foi vendido, beleza? Poderia sim especificar mais essa informação, porém, no primeiro momento eu vou manter como está, certo? Então aqui a gente tem a análise geral, venda total. Agora eu quero fazer uma outra análise, que poderia ser venda total por mês. Eu ainda não estou especificando, digamos que por loja. Eu gostaria de criar aqui um relatório onde eu pudesse visualizar cada uma das lojas que eu tenho. E eu vou fazer isso, mas daqui a pouquinho. Vamos começar com as informações gerais primeiro. Vou selecionar essa venda total que eu fiz, ó, seleciona tudo mesmo. Linha de cima e linha de baixo. E então você vai copiar essas informações utilizando Ctrl C e depois você vai colar usando Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, clica aqui do lado, Ctrl V. Porque assim a gente consegue economizar tempo e duplicar a nossa tabela dinâmica. Agora nessa tabela dinâmica aqui do lado, eu vou clicar nela e vou pegar também aqui, pessoal, data. Pego a data, clico seguro e solto dentro das linhas. Porque dessa forma o Excel vai quebrar para mim os meses que compõem as datas que eu tenho. Janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante. Professor, cadê os anos? 2025, 26, 27? Não tem. Se tivesse, daria para ver. Você não está vendo? Então é porque não tem, beleza? Geralmente é assim que funciona a tabela dinâmica. Claro, pode ser que aconteça um errinho ou outro, mas no geral, a tabela dinâmica funciona muito bem. E sim, se você tiver anos diferentes, a tabela dinâmica já vai mostrar para você os anos diferentes que você tem. Aqui ele mostrou os meses diferentes, janeiro, fevereiro, março, então quebrou certinho. Então aqui eu sei o total vendido geral, continuo sabendo aqui embaixo o total geral, porém agora é especificado por mês. Bem legal, né? Agora o que eu posso fazer? Copiar mais uma vez essa tabela dinâmica. Copio e colo aqui do lado. E agora, pessoal, lá embaixo, eu vou clicar nas linhas, clico e vou remover, ó, remover campo, remover, remover. Agora eu gostaria de ver, a gente já viu data, vamos pegar produto. Posso pegar o produto, clico seguro, solto ele dentro das linhas. E aí a gente vai saber cada um dos produtos e quanto que vendeu por produto. E o interessante é que o total, ó, 492, 492, 492. Continua sendo o mesmo para todas as três tabelas que a gente tem. Mais uma informação que a gente poderia ter, deixa eu selecionar tudo, copio, colo. Talvez seria a informação por marca, margem média por mês, cliente, loja, enfim, existe uma infinidade de análises e possibilidades que podemos fazer aqui com as tabelas dinâmicas. Mas para o vídeo não ficar muito longo e até para não ficar com informação redundante que se repete, eu gostaria de mostrar algo um pouco diferente. Eu vou limpar aqui os valores da venda, clico e removo, e vou pegar agora margem, clico seguro e solto dentro dos valores. Você está vendo que aqui foi feita uma soma da margem? Porém, eu não quero somar a margem, até porque senão iria obter um resultado estranho. Olha só, margem total, 80.000%, nossa, ele somou as margens. Mas as margens eu gostaria de ter uma margem média. Então lá embaixo eu clico na margem, vou em configurações do campo, e ao invés de usar uma soma, eu escolho média. E então ok. Agora sim a gente tem a média das margens. E eu até mesmo poderia especificar isso daqui, ao invés de produto, por mês, por exemplo. Então, deixa eu clicar no produto, remover, venho aqui, pego a data e solto ali embaixo das linhas. Pronto, ó. Agora a gente tem ali uma margem média
por mês. Enfim, várias análises diferentes que a gente pode fazer, certo? E aí a gente consegue ter algo assim bem específico. Na verdade, eu acho que eu gostei mais de ver a margem média por produto. Por quê? Poderia sim ver as duas informações, mas eu achei que a margem está bem constante, né? Isso aqui até poderia entrar sim no meu relatório. A margem se manteve bem constante ao decorrer dos meses, certo? Sim, isso é sim uma análise. Mas, só para ficar diferente, eu vou remover aqui as datas e vou colocar os produtos mesmo. Pego aqui o produto, solto dentro das linhas. É isso aí, ó, pronto. Então a gente tem a margem média por produto. Então com essas informações, pessoal, a gente consegue fechar pelo menos a análise geral. Eu até mesmo poderia selecionar toda essa primeira linha, pintar de uma cor e escrever assim, ó, análises gerais. Enter, pronto. Para a gente saber que essas daqui são as análises gerais. E já dá até mesmo para a gente começar a configurar o nosso relatório. Então deixa eu clicar aqui no botãozinho de mais para adicionar uma nova planilha. E nessa planilha 2, eu vou clicar com o botão direito, renomear, e vou escrever aqui, ó, relatório para imprimir. Enter. Podemos começar o nosso relatório criando um título, um cabeçalho. Eu vou começar com algo simples, que seria relatório de análise de dados, e vou colocar o ano. Vou clicar aqui nessa célula e vou aumentar bastante o tamanho da fonte. Vou colocar aqui uma fonte diferente. Vou selecionar, olha só, várias células e então mesclar e centralizar, só para ficar alinhado ao meio. Tem muita gente que fala, eu não gosto de centralizar e mesclar as células e etc. Mas aqui não tem problema, tá, pessoal? A gente só vai usar para imprimir esse relatório. Você pode até ajustar aí onde você quer que o texto fique, ó. Eu gosto de deixar sempre alinhado no meio. E logo aqui embaixo eu vou selecionar também essas células, vou mesclar e centralizar e vou colocar um subtítulo. Análise de vendas e performance por loja. Deixa eu clicar aqui nesse título, aumentar um pouquinho, colocar uma corzinha diferente, um azul. Enfim, é isso aí. E outra coisa que daria para fazer, vamos pensar aqui, eu acho que tá bom, né, dessa forma. Enfim, agora que a gente já fez esse título inicial, eu posso voltar aqui para a minha planilha 1, onde eu tenho a minha base de dados, e já posso extrair algumas informações que eu tenho. Vamos começar do começo, venda total. Como é que eu posso fazer essa venda total aparecer neste meu relatório? Existem várias maneiras diferentes. Uma que eu gosto bastante é utilizar uma pequena caixinha que vai me mostrar aquele valor total. E algo bem simples e objetivo que você pode fazer é o seguinte. Aqui, como a gente vai ter essas análises gerais, eu vou clicar nessa célula, por exemplo, colocar assim, ó, tracinho, análises gerais. Enter. Deixa eu aumentar também um pouco o tamanho dessa fonte. É isso aí. E vamos começar. Qual que seria a primeira análise que a gente tem? Pode ser a análise 1.1, que nada mais é do que a nossa venda total geral. Posso clicar aqui, colocar uma corzinha diferente e aumentar um pouquinho. É isso aí. Eu vou selecionar essas duas células aqui e vou mesclar e centralizar. E aqui vou colocar o título de novo. Venda total. Enter. Logo aqui abaixo eu seleciono, mesclo e centralizo ali também. E aí eu vou puxar as informações que eu tenho lá na minha tabela para cá. Como que eu faço isso? Igual, venho na planilha 1, onde eu tenho os relatórios, e calma lá, cuidado. Ó. Se você clicar dentro da tabela dinâmica, tá vendo que o Excel vai pegar toda essa referência aqui? Talvez isso possa ser uma ideia não tão boa assim, porque ele pega literalmente a referência dessa tabela. E se um dia atualizar os dados e tudo mais? Então seria legal pegar a referência da célula, que é a célula A4. Então deixa eu clicar aqui fora, na célula A6, por exemplo. Tá vendo? Ó? A6, só que eu troco esse 6 pelo número 4. Para pegar a referência da célula A4. Enter. Pronto. Agora sempre que aquele valor for atualizado, aqui também vai ser automaticamente atualizado, tá bom? Seleciono tudo, centralizo as informações. Posso colocar aqui, ó, bordas, aumentar um pouco o tamanho da fonte. Aqui nessa venda total posso colocar um cinza e a fonte de branco. É isso aí. Então aqui a gente teria a venda total. Agora deixa eu selecionar aqui do lado, ó, algumas células, mesclar e centralizar, e jogar o texto para cima e para a esquerda, e aqui eu posso escrever alguma descrição do que está acontecendo. O valor representa as vendas totais do ano de 2026 para todas as lojas e todos os produtos vendidos.
Tá vendo que saiu aqui um pouco e não tá dando para ler? Então deixa eu clicar nessa célula e quebrar texto automaticamente. É isso aí. Pronto, pessoal. Então aqui está a nossa pequena análise, já a venda total geral. Começamos a fazer a nossa folha. Será que vai ficar bom na hora da impressão? Será que não vai? Como é que eu sei disso? Você pode apertar no teclado o atalho Ctrl P. Porque aí você consegue abrir a folha de impressão. Dá para ver que não ficou bom, ó. Tá cortando informação. Então, pera aí. Aqui embaixo, ó, no rodapé do Excel, você vai ter esse pequeno botãozinho. A última opção aqui, ó. Que ela é chamada de visualizar quebra de página. Você pode clicar nesse último ícone, tá bom? E aí você vai visualizar isso daqui, ó. Tá vendo que tem uma linha pontilhada passando bem aqui no meio? E isso indica o corte da folha. Então tem uma folha aqui e outra aqui. Por isso que ficou cortado lá, na área de impressão. Então deixa eu pegar essa linha pontilhada e arrastar para a direita, de modo a pegar toda a planilha que eu tenho. É isso aí. E depois dá até para puxar para baixo, enfim, à medida que a gente for tendo mais informações. Pronto. Deixa eu voltar à visualização normal. Clica nesse quadradinho aqui, ó. Ou lá em cima, exibir. Você pode clicar aqui, ó, normal. Pronto, é isso aí. Agora vamos aqui utilizar essa segunda tabelinha dinâmica. Aqui a gente tem a venda total por mês. Vou simplesmente clicar nessa tabela e não vou utilizar a tabela em si. Eu vou utilizar um gráfico a partir da tabela. Então eu clico dentro da tabela, inserir, e posso pegar aqui, pessoal, por exemplo, um gráfico de colunas. Pronto, que já consegue me mostrar perfeitamente o quanto que vendeu em cada um dos meses. Nesse gráfico aqui, vou clicar nele, e já vou aproveitar e clicar aqui, ó, análise, botões de campo, ocultar tudo, para poder dar uma limpada no gráfico. Outras coisas que daria para fazer é clicar nessa legenda aqui do lado, delete, clica nas linhas de fundo, delete, clica nos valores da esquerda e delete. E o título, eu posso até clicar, renomear o título para vendas por mês. Posso clicar aqui no título, colocar uma fonte um pouquinho diferente, e é isso aí. Agora um pequeno ajuste, como eu removi aqueles valores na lateral, eu não sei mais o quanto que representa cada coluna, você concorda comigo? Então eu vou clicar nessa pequena seta de mais, e então rótulos de dados, para poder ver o valor aqui na parte superior. Só que está um em cima do outro, ficou ruim. Então botão direito no valor, formatar rótulos de dados, e aqui nos rótulos, pessoal, eu removo os rótulos aqui, opções, e abro o número. Onde está a categoria eu posso escolher moeda, e casas decimais eu posso colocar 0, enter. Já deu uma resumida boa nos valores. Eu acho que assim vai ficar bom. Agora, talvez um outro ajuste que a gente pode fazer, ao invés de usar moeda, usar número. Aí, ó, ficou melhor ainda. Posso fechar essa janela. E agora eu vou clicar com o botão direito em cima do meu gráfico e venho aqui, ó, recortar. Volto no relatório, clico, por exemplo, em qualquer célula e vou apertar o Ctrl V para colar. Pronto, então aqui está o nosso gráfico. Vou dimensionar ele mais ou menos aonde eu quero que ele fique. Puxo aqui para o lado. E vou copiar aqui, ó, esse título, subtítulo, copio, colo aqui. E aqui a gente vai ter 1.2, que seria venda total por mês. É isso aí. E poderia também adicionar aqui uma descrição do que está acontecendo. Então deixa eu selecionar essas linhas, células aqui de baixo, mesclar e centralizar. E então eu posso escrever aqui. O gráfico de colunas acima representa todas as vendas de 2026 e está mostrando os valores de forma mensal para ajudar na análise e comparação entre um mês e outro mês. Poderia até continuar escrevendo, ó. O mês que mais teve vendas foi o mês de novembro, olha lá, 47 mil. Novembro. Pronto. Deixa eu clicar nessa célula e mais uma vez quebrar texto automaticamente. Vou organizar aqui as informações. E é isso aí, pessoal. Olha que legal. Nosso relatório já está ganhando um pouco de vida. E se eu apertar mais uma vez o atalho Ctrl P, eu consigo abrir a folha de impressão. E olha que legal que está ficando o nosso relatório aqui no Excel. Chique, né? E lembrando que tudo isso pode ser atualizado automaticamente sempre que novos dados são atualizados na planilha. Só um pequeno ajuste, eu vou clicar nesse meu gráfico. Formatar, contorno, preto. Ctrl P. Aí, ó, legal. Agora ficou um contorno mais forte e dá para ver melhor, certo? Vamos voltar aqui no relatório e agora eu vou fazer essa outra tabela dinâmica onde eu tenho os produtos.
Vou fazer o seguinte aqui, inclusive. Gostaria de organizar o produto que mais vendeu em cima e o que menos vendeu embaixo. Então posso clicar nessa setinha aqui, mais opções de classificação, decrescente, soma da venda total. Ok, é isso aí. Posso fazer da margem também. Ou melhor, a margem eu acho que eu vou deixar do jeito que está, fazer um gráfico de pizza. Vou clicar nesses produtos e inserir gráfico de colunas, porém vou usar barras. Porque o gráfico de barras fica bem legal e consegue mostrar o menor para o maior. Se eu quisesse inverter, é só clicar com o botão direito em cima dos nomes aqui, e então formatar eixo e categorias em ordem inversa. Ah lá. Posso remover também, pessoal, os números ali de cima, a linha do fundo e essa legenda lateral. E também posso clicar aqui, ó, análise de gráfico, botões ocultar. É isso aí. Além disso, eu posso clicar nesse botãozinho de mais, rótulos de dados, para poder visualizar o valor total. Ó. Só que está um pouco ruim de ver, né? Então eu posso clicar aqui dentro do gráfico, ó, e vai habilitar essa nova janelinha para mim. É só arrastar ela para dentro. Ó. Pronto. Então o que a gente tem aqui? Venda total por produto. Posso clicar nesse título, diminuir aqui um pouquinho, botão direito no gráfico, recortar, volto no meu relatório e aqui embaixo eu colo ele. Ó. Ctrl V para colar. Deixa eu pegar esse subtítulo, copio, colo ele aqui, vou dar um espacinho aqui no meu gráfico, posso puxar o gráfico aqui um pouquinho para dentro e aumentar ele para baixo. Enfim, são alguns ajustes aí que a gente pode fazer. E agora a legenda eu posso escrever aqui, ó. Selecionei, mesclar e centralizar. E a legenda vai ser o seguinte. O gráfico à esquerda representa as vendas de todos os produtos vendidos em 2026. Deixa eu clicar aqui nessa célula e quebrar texto automaticamente. E aí eu posso colocar o produto mais vendido está localizado em cima e o menos vendido na parte de baixo. Pronto, é isso aí, pessoal. Com uma legenda ok, enfim. Posso clicar no meu gráfico também, formatar, contorno, colocar uma borda preta. E aqui o título dá até para mudar a fonte um pouquinho, enfim, fazer alguns ajustes, né? Então é isso aí, pessoal. Vamos ver como é que tá ficando? Só um detalhe, né? Tá vendo que já tá aparecendo aqui a linha de impressão para mim? Não tá pegando tudo. Então vamos puxar mais um pouquinho para baixo. Eu venho aqui, ó, em exibir e então visualização de quebra. Pego essa linha azul, ó, clico nela e arrasto para baixo, para poder visualizar mais informações. Agora vou voltar aqui, ó, visualização normal, Ctrl P, e eu consigo ver o meu relatório já na minha folha. Olha que legal que tá ficando. Bem bonito e organizado. Nem parece, né, que foi feito 100% com Excel. Mas vamos lá continuar aqui, que tem mais uma informação, certo? Que seria a margem média. Deixa eu clicar aqui então nessa margem média, e então inserir. Vou inserir aqui um gráfico de pizza. E aí eu consigo ver cada um dos produtos e a proporção de um para o outro. Mas seria legal ter algumas informações diferentes. Talvez colocar o nome do produto em cima de cada fatia, enfim. Então deixa eu clicar nos produtos aqui do lado, delete. E lá em cima, botões de campos, eu coloco ocultar tudo. Clico nesse botãozinho de mais e coloco rótulos. E clico com o botão direito nos rótulos, porque está aparecendo a porcentagem, mas eu também gostaria de visualizar o nome do produto. Formatar rótulos. E lá na direita, eu seleciono agora nome da categoria, e pronto, ó, já tem o nome do produto, beleza? E aqui onde está o ponto e vírgula, aqui ó, eu posso colocar para nova linha. E é isso aí. O total eu posso escrever margem média de venda por produto. Posso clicar com o botão direito nesse gráfico, recortar, venho no meu relatório e vou colar ele aqui. Pronto. Como a gente pode observar, se eu clicar aqui em cima em exibir e quebra de página, dá para ver que o gráfico de pizza ele vai ficar quebrado na página 2. Dá para a gente fazer alguns ajustes para deixar certinho a primeira parte na folha 1, a segunda na folha 2 e assim por diante. Então é justamente isso que eu vou fazer, tá bom? Eu vou puxar esse gráfico aqui um pouquinho para cima. Eu acho que assim tá bom. Dá para visualizar certinho o que eu preciso. E essa legenda que eu fiz, eu tiro a mesclagem dela em página inicial, seleciono certinho onde eu quero e coloco a mesclagem de novo. E organizo para a esquerda ali, ó. Pronto, é isso aí. Agora a gente vai ter aqui, pessoal, uma análise. Deixa eu ver qual análise que a gente está. 1.1, 1.2, opa, 1.3 aqui, ó. E por fim, aqui vai ser 1.4.
Aqui a gente vai ter venda total, ou melhor, margem média por produto. Pego esse gráfico aqui, coloco ele aqui em cima e dou uma ajustada no layout dele, para que dê para a gente ver todas as informações, né? Algumas não ficaram muito bom, mas olha o que dá para fazer, que legal. Dá para eu clicar no título e arrastar ele para fora. Que aí automaticamente o Excel cria uma linha para mim mostrando o que representa essa informação. Eu acho que assim fica mais organizado, certo? Aí, ó, que legal. Acho que assim ficou bem interessante. Só essa linha aqui que não está puxando, né? Informação cinza. Pronto, agora foi. Olha lá. E posso selecionar aqui do lado, mesclar e centralizar, quebrar texto, enfim. E aqui eu vou escrever: o gráfico ao lado de pizza representa as vendas, ou melhor, as margens médias de vendas de cada produto. Enfim, posso até organizar ali para cima, e é isso aí. E esse gráfico aqui eu posso diminuir um pouquinho o tamanho do título, e também clicar no gráfico em si e colocar uma borda para que combine com o resto do layout da nossa folha de impressão. Deixa eu fechar essa janela aqui. E agora vamos para a hora da verdade. Apertar um Ctrl P para poder imprimir e ver como é que ficou aí o nosso relatório. Ficou legal, pessoal, ficou bonito. Com certeza daria para continuar colocando mais e mais informações. Como exemplo, igual eu falei, fazer, além do geral, que foi o que eu fiz, fazer para a loja 1, para a loja 2, para a loja 3, e dessa forma termos várias folhas para impressão, certo? Relatório 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Mas deixa eu te mostrar como é que vai ficar. Só toma cuidado, porque aqui tem a folha 1 e aqui embaixo um pedacinho da folha 2. Então deixa eu clicar em exibir, visualização e puxar um pouquinho para cima. Ó. Pronto, é isso aí. Visualização normal, pronto. Vou imprimir esse arquivo aqui. Vou salvar em PDF, ó. PDF. E vou clicar aqui no imprimir. Automaticamente o meu computador vai abrir as pastas que eu tenho. E aí eu posso dar um nome aqui, ó, para este meu arquivo. Eu vou escrever relatório teste. E então, ok, salvar. E eu vou te mostrar como é que vai ficar agora. Aí que legal, pessoal, que ficou o nosso relatório em PDF. Ficou bem organizado, relatório de análise de dados, análises gerais, descrição, valor total. Aqui embaixo eu tenho o gráfico. E por fim, ó, gráfico de barras, gráfico de pizza e assim por diante. Poderia ter criado um relatório maior, com mais páginas e mais folhas, mas não quero estender muito esse vídeo aqui. Se você quiser, de qualquer forma, que eu faça uma continuação desse vídeo, deixe nos comentários, porque eu consigo sim trazer a continuação para a loja 2, loja 3, loja 4 e fazer um relatório maior, com 2 páginas, 3 páginas, repetir o cabeçalho que a gente fez aqui nas demais páginas, fazer a configuração de impressão, enfim. Deixa nos comentários o que você quer ver, se eu quer que eu continue, não quer, enfim. Seu feedback é bem importante para mim. Obrigado, pessoal, e até amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.